Olá! Sabe aquelas figuras da nossa história que parecem, assim, maiores que a vida? Pois é. O personagem de hoje, olha, parece que ele saiu direto de um filme de suspense político. A gente vai mergulhar na trajetória de Leonel Brizola. Ok, vamos começar com essa imagem que é fortíssima. Pensa na cena. Ano de 1961. Um governador entrincheirado no porão da sede do governo. Do lado, uma metralhadora. Na mão, um microfone. E com esse microfone, ele está peitando o exército inteiro. É um momento de tensão máxima. E essa imagem, por si só, já define a audácia do Brizola. E essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. Porque o que ele fez não foi só um ato de coragem, não. Foi uma verdadeira aula de estratégia, de comunicação e, principalmente, de mobilização popular. Mas para entender como ele chegou nesse ponto, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para o começo de tudo. A história do Brizola, veja bem, não começa nos corredores do poder em Brasília. Começa bem longe disso. Começa na poeira, na luta diária para sobreviver. E foi isso que forjou as convicções mais profundas dele. E é aqui que a gente começa a entender o Brizola. Porque essa origem humilde, lá do interior do Rio Grande do Sul, isso não é só um detalhe biográfico, sabe? Isso moldou tudo. Ele foi engraxate, carregou mala para conseguir uns trocados. Quer dizer, ele sentiu na pele o que era a vida do trabalhador. E essa conexão, essa autenticidade, era algo que os adversários dele simplesmente não tinham como imitar. E aqui vem o ponto de virada. O casamento dele com a Neuza Goulart não foi só um romance. Foi uma aliança política poderosa. Neuza era irmã do Jango, que por sua vez era o grande herdeiro político de Getúlio Vargas. De repente, Brizola estava no epicentro do poder, inserido na linhagem do trabalhismo, um dos maiores movimentos políticos da nossa história. E qual foi a primeira grande marca dele como gestor ainda lá no Sul? Educação. E não foi pouca coisa. Ele não construiu dezenas, nem centenas de escolas. Foram milhares. Isso deixou claro, desde o comecinho, que a educação seria a espinha dorsal do projeto político dele para o Brasil. Agora sim, a gente chega no momento que imortalizou o Brizola. O ano, como já falamos, é 1961. E a democracia brasileira estava, literalmente, por um fio. A arma que ele escolheu para lutar não disparava balas, mas sim ondas de rádio. O nome dessa operação era Cadeia da Legalidade. E o que era isso, afinal? Não foi só um discurso inflamado. Foi uma rede de comunicação em massa, uma arma de informação montada às pressas, de improviso, lá no porão do Palácio do Governo, com um objetivo muito claro: lutar contra uma tentativa de golpe. Tá, então como é que isso funcionou na prática? Foi uma jogada de mestre, olha só. O presidente Jânio Quadros renuncia. Pela lei, o vice, João Goulart, o Jango, tinha que assumir. Mas os ministros militares não deixaram. Eles simplesmente vetaram. E aí? Aí que entra o Brizola, que na época era governador do Rio Grande do Sul. Ele disse, não, isso não vai acontecer. E o que ele fez? Requisitou a Rádio Guaíba e de lá, do Palácio Piratini, começou a transmitir. Ele criou uma rede, uma cadeia de rádios que foi se espalhando pelo Brasil inteiro, convocando o povo para defender a Constituição. O resultado? Ele conseguiu dividir as próprias forças armadas e forçou todo mundo a sentar para negociar. Impressionante. Essa comparação é perfeita para a gente entender o tamanho do feito. Pensa só, numa época sem internet, sem rede social, sem nada disso, ele criou uma rede viral de informação usando a tecnologia que tinha na mão. Foi uma demonstração de poder tão grande que carimbou o Brizola como o inimigo número 1 dos militares que, 3 anos depois, infelizmente, conseguiriam dar o golpe. Aquela vitória de 1961 teve um preço bem alto. Com o golpe de 1964, Brizola foi um dos primeiros a serem caçados e teve que ir para um exílio longo e doloroso. Mas a história dele, acredite, estava muito longe de acabar. Olha só essa jornada. São 15 anos fora do Brasil. 15. Muita gente achava que a carreira política dele tinha acabado ali. Mas não. Quando ele volta com a anistia, ele não só retorna para o jogo político, ele volta de um jeito espetacular. Mas essa volta não foi um mar de rosas, não. Teve um momento ali que foi uma derrota pessoal imensa para ele. Ele perdeu na justiça o direito de usar a sigla histórica do partido dele, o PTB. A cena é famosa. Dizem que ele recebeu a notícia e rasgou os papéis da decisão chorando. Era o fim de um capítulo muito importante da vida dele.
E aí, logo depois dessa derrota, vem talvez a maior prova da sua resiliência. Sem o partido original, ele vai lá e funda outro, o PDT. E sem sua base política tradicional, que era o Sul, ele se lança candidato no Rio de Janeiro e, contra todas as previsões, ele ganha. Foi, sem dúvida, uma das maiores voltas por cima da história da política brasileira. Tá, mas e aí? O que o Brizola deixou de concreto para o Brasil? Bom, seu segundo governo, agora no Rio, foi marcado por um projeto educacional super ambicioso e por aquele estilo dele que nunca, jamais se curvava. No Rio, ele finalmente tentou colocar em prática o seu grande sonho, os CIEPs. A ideia, que ele desenvolveu junto com o gênio Darcy Ribeiro, era simples e, ao mesmo tempo, revolucionária. A escola pública não seria só um lugar para aprender, seria um lar. Escola em tempo integral para criança pobre, oferecendo educação de qualidade, comida, saúde, dignidade. Um projeto que, até hoje, é referência quando se fala em educação. E o estilo dele, né, era único. Os adversários o chamavam de caudilho, de autoritário. Mas o fato é que ele falava a língua do povo. As brigas dele com a grande imprensa viraram lendárias, especialmente quando ele ia pessoalmente ao Jornal Nacional exigir e ganhar o direito de resposta falando ao vivo, sem filtro para milhões de brasileiros. Se a gente tivesse que resumir o pensamento de Brizola em apenas 2 pilares, seriam estes aqui. Do início ao fim da vida, ele martelou na mesma tecla. O Brasil só seria uma nação de verdade, independente, com 2 coisas: educação pública de qualidade para todos e a defesa firme da nossa soberania e das nossas riquezas. E a gente termina com essa provocação. Brizola é uma figura extremamente complexa, amado por uma multidão, odiado por tantos outros. Um populista, um visionário, talvez um pouco dos dois. Mas a história dele nos força a pensar sobre liderança, coragem e, claro, o imenso poder da comunicação. O homem que parou um golpe com um rádio nos deixa um legado que, sem dúvida, continua provocando muito debate.